Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, a todas. Estou vendo aqui. Deixa eu ver a quantidade que nós temos aqui hoje. Esse é o nosso primeiro encontro, né? Não nos conhecemos ainda. Minha primeira disciplina com vocês. Meu nome é Luciana. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu elaborei aqui um conjunto de slides para apresentar a equipe da disciplina e também a ementa. E aí vocês ficam bem tranquilos para conversar comigo, ao mesmo tempo que o que eu estiver falando vocês podem chamar. Eu vou mudar de tela aqui para poder projetar, porque senão assim não fica muito legal, né? Os slides, fica vendo fora do modo de apresentação. Então, eu vou abrir aqui no modo de apresentação e acaba que aí eu não vejo vocês. Mas aí vocês, por favor, podem chamar, podem interagir aqui, abrir o microfone e falar. Assim fica melhor para vocês? Só lembrando que assim eu não vejo vocês. Mas para vocês fica bom? Não vejo vocês. Ok. Professora, ele não abriu ainda. Não? Não, a tela de apresentação não. Eu acredito que o senhor está compartilhando a janela específica do PowerPoint? Eu estou compartilhando total. Como se fosse a tela do computador mesmo. Não ficou legal, não? Não, tá legal. Ele só não abriu. Eu acho que o senhor tinha dito de abrir como apresentação, né? Ele só não abriu como apresentação ainda. Não. Tem que abrir como Agora abriu. Agora deu certo. O jeito que eu abri aqui é aquela parcial, sabe? Uhum. Não é a tela cheia ainda. Mas tá bom. Eu acho que assim ainda fica pequeno. Assim eu consigo ver vocês. Eu queria mesmo era tela cheia. Assim, quer ver? Abriu, Antônio, total? Professora, não. Talvez ele entenda como uma nova tela do PowerPoint, ele não está abrindo. Na apresentação, pelo menos. Então, eu vou fazer de novo. O bom, então, é janela, né? Fica, Bruno? Então tá. Então vamos assim mesmo. Assim, então? Aí, pessoal, vocês aqui do ladinho, no canto da direita, vocês podem ampliar a tela também, tá? Para ficar maiorzinha e acompanhar aqui de uma maneira geral. Bom, pessoal, então, essa é uma disciplina, né? O nome dela é Instrumentos de Representação Descritiva da Informação. Meu nome é Luciana, e que, antes de mais nada, eu queria dizer que vocês sejam muito bem-vindos na disciplina, muito bem-vindas, que nós vamos desenvolver um conhecimento muito agradável, embora seja uma disciplina de muito conteúdo para pouco tempo ministrado, nós vamos tentar trabalhar de forma que a gente consiga transmitir esse conhecimento o mais em termos de quantidade e qualidade possível, tá? Então, meu nome é Luciana, eu tenho formação na graduação em biblioteconomia pela UFG, assim como vocês. Meu mestrado foi em ciência da informação pela Universidade de Brasília, na UNB,
E o doutorado também em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, que é a Unesp de Marília. No curso de Biblioteconomia EAD, vou trabalhar com vocês nas disciplinas que envolvem os temas de representação descritiva da informação e normalização documentária. Então, acho que no total são 4. O que eu estudo, né? Eu tenho interesse de pesquisa nas áreas de organização e representação da informação, dados de pesquisa científica, estudos e aplicação de metadados, web semântica, link data, aplicados ao catálogo da biblioteca. Tudo isso em volta da organização da informação. Tudo que se trata de catalogação, representação da informação nesses temas. Tá? Então, eu já deixo registrado, quando for final do curso, é interessante vocês saberem o que é que a gente estuda, né, para até colaborar aí no desenvolvimento das suas pesquisas, do seu TCC. Bom, então nós vamos contar na disciplina com a monitora Camille Teixeira. Ela é discente do curso de Biblioteconomia presencial, ela vai nos acompanhar aí durante toda a disciplina para tirar dúvidas de vocês, para ajudar na correção de exercícios, para caso queiram marcar plantão de dúvidas com ela também. No curso de Biblioteconomia EAD, ela vai atuar nessa disciplina, como ela é uma aluna que já está no 8º período, né, do curso, se formando, então, possivelmente, ela não continuará na minha próxima disciplina. Então, aqui no presencial, ela já exerceu outras funções de monitoria comigo, na disciplina de pesquisa e normalização documentária, na representação descritiva. Então, é uma discente muito qualificada, fez prova para estar aqui conosco, então ela está bem preparada e bem engajada, inclusive. Preparou uma lista de vídeos para vocês assistirem, fora do que está preparado para a disciplina, como algo complementar, então ela está bem envolvida nessa disciplina. Então, façam um contato com ela. No Moodle, ela já deixou o contato de e-mail, no nosso plano de ensino também tem. Vamos contar com a tutora Elisa Bonfim, que é a professora que está no curso aqui conosco já há um tempo, né, na Biblioteconomia AD, desde a outra disciplina. A Elisa é bibliotecária pela UFG, ela é especialista em design institucional, marketing e estratégias, e também em docência do ensino superior, com foco no desenvolvimento de novos formatos de aprendizagem, que visam engajar e transformar a experiência do aprendiz. A Elisa, ela está presente na sala, pude ver. Elisa, qualquer momento que você quiser abrir o microfone e falar também, fica à vontade. A Elisa possui mestrado em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação aqui da UFG. Ela atua como professora tutora do curso Bacharelado em Biblioteconomia da UFG desde 2022. Então, ela também tem uma experiência grande aí, né? E vai nos apoiar, colaborar com a disciplina, principalmente na parte de correção, de tirar dúvidas. E o contato dela também está aqui no Moodle. Essa é a Esdra Basílio, que também será a tutora dessa disciplina. Ela atua profissionalmente como bibliotecária documentalista aqui na Biblioteca da Universidade Federal de Goiás. Possui formação em biblioteconomia pela UFG, mestrado em História pela PUC Goiás e doutorado em História pela UFG. A Esdra atua como professora tutora do curso de Bacharelado em Biblioteconomia AD desde 2023. Então, também tem uma bagagem aí, né, de experiência para colaborar conosco nessa disciplina. Aí, pessoal, sobre a nossa disciplina. Ela tem uma carga horária de 60 horas,
ela começou no dia 13/10 e vai até o dia 22/11, em termos de aula, né, de disciplinas, de aulas mesmo dentro da disciplina. Hoje, nossa aula inaugural, a aula de revisão, eu coloquei dia 20/11 aqui, mas nós fizemos uma alteração, né, Antônio? Descobrimos depois que dia 20 é um feriado nacional, então nós antecipamos essa aula para o dia 13/11, tá? Uma semana antes. E aí, pessoal, nós vamos discutir, mas pela experiência que eu tenho dessa disciplina, acaba que o tempo da aula de revisão dela é um pouco mais extensa, porque a dinâmica que eu adoto é liberar uma lista de exercícios para vocês praticarem. E no dia da aula de revisão, para vocês trazerem as suas questões, suas dúvidas, e aí a gente aproveita e já faz aquela correção, pegando todo o conteúdo da disciplina. Então, como na disciplina da anterior, na turma 1, esse dia da aula de revisão ela foi bem extensa, então eu coloquei para iniciar às 18h30. Mas aí nós vamos conversando aqui, vocês podem me dizer se isso compromete, né, o horário de vocês, o trânsito aí de mudança de emprego até chegar em casa, alguma coisa nesse sentido, para a gente adequar. E vai acontecer numa quinta-feira. O nosso encontro presencial em Goiânia está marcado para o dia 22/11, que é o dia da nossa prova final, né? E além disso, eu gostaria de informá-los que às quintas-feiras, das 19 às 21, eu estarei disponível para atendimento, para tirar dúvidas, alguma coisa nesse sentido, desde que vocês me avisem, tá? Façam um agendamento antes, porque senão não vem ninguém, aí tem outras coisas, tem outros alunos, né, de outras disciplinas que também têm dúvidas, têm orientações. Então, fica aí essa mensagem. Informações gerais que também constam no nosso plano de ensino. A nota mínima de aprovação na disciplina é 6. A participação na aula inaugural remota de hoje, né? Ela é obrigatória, não sei a quantidade de pessoas que tem aqui hoje. E também é obrigatória, nesse encontro presencial, a realização de uma atividade. Assim como vai acontecer em todas as disciplinas, né? Vocês já devem saber, na aula inaugural tem uma atividade avaliativa, né? Que seja uma nota pequena, no que é o nosso caso. Então, essa aula foi preparada, não dá para ser realizada aqui, né? Enquanto estamos em aula, porque nós temos aí várias disciplinas sendo apresentadas no mesmo dia. Mas ela está preparada e logo depois da aula eu abro lá no Moodle para vocês. E aqui no final da aula eu vou apresentar para vocês qual é essa atividade. Os discentes e as discentes que não participarem desses encontros presenciais não serão aprovados, tá? Apenas discentes que participaram do encontro presencial da aula inaugural e realizarem 50% das atividades do Moodle terão direito à recuperação, né? Caso não tenha atingido a média mínima para aprovação. Então, essa parte aqui da presença, da frequência de acesso à plataforma Moodle é muito importante, porque trata-se de uma disciplina que, embora ela traga inicialmente uma carga teórica, conceitual, ela tem atividades práticas e que depende muito da sua prática, né, de desenvolver atividades para absorver o conteúdo. Então, necessariamente vocês terão que entrar na sala toda semana. É importante que vocês façam isso semanalmente ou até mais, né? Não é só uma vez na semana. Vocês devem ter observado que a nossa primeira semana de aula teve uma quantidade maior de conteúdo. Eu dividi em partes, porque ela tem muito conteúdo, então eu pensei, para não ficar tão pesado, vou gravar aulas separadas, vou disponibilizar aulas separadas, né? Que
e fazer uns slides um pouco... Não consegui fazer tão pequeno como eu queria, né? Mas realmente é uma disciplina com a carga de conteúdo muito grande. Então, a nota máxima que o discente poderá obter no meio da recuperação vai ser 6. Então, será 6. Então, por mais que você tire aí um 10 na recuperação, a nota máxima vai cair ali para o limite da aprovação. Em termos de ementa, nós temos aqui códigos, normas e formatos tradicionais e eletrônicos nacionais e internacionais de representação descritiva, geração, utilização e avaliação de instrumentos de representação descritiva da informação. Então, é uma ementa que consta no PPC e que a gente não pode alterar, né? Vamos ministrar conforme vem no PPC. O objetivo geral da disciplina é proporcionar a vocês essa compreensão da catalogação e dos catálogos, sendo o catálogo, né, o principal produto da catalogação, em termos conceituais e históricos, além de orientá-los para o uso de normas, códigos e formatos de intercâmbio, bem como apresentar os modelos conceituais como geração e avaliação dos instrumentos de representação descritiva da informação. Sobre a nossa metodologia de ensino, nós vamos trabalhar com aulas expositivas, em formas de slides, em PowerPoint ou videoaulas, e algumas vezes apenas o texto, né? Nós precisamos fazer leituras, nós temos uma apostila preparada para a disciplina, nós temos textos sugeridos, textos complementares com a abordagem mais aprofundada, muito importante, né, para um ensino superior. Aulas de revisão na modalidade síncrona, leituras dirigidas para subsidiar essas discussões e a formação de repertório sobre o assunto, atividades práticas para verificação do conteúdo ministrado e fóruns de discussão. E nós vamos ter também, gente, já dizendo, né, já que nós falamos do fóruns de tira-dúvida. Vocês podem ir lá e deixar as questões para a gente ir acompanhando. Sobre a avaliação, nós temos... Professora, pode me dar licença um minutinho? Pode falar. Deixa eu só ver se você está falando comigo. Ana Clara, eu levantei minha mão, mas acho que você não viu. É porque eu estou em outra tela, desculpa, Ana Clara. Não, tudo bem. Como você fez a apresentação dos tutores já, né, das tutoras, eu aqui no plano de ensino estou vendo aqui que está grupo 1 e grupo 2 para cada tutora. Não sei se você vai falar mais para frente sobre isso, sobre essa divisão. Você viu onde? No plano de ensino, tá aqui. Tutora grupo 1, Elisa. Tutora grupo 2, Esdra. Não sei se vai haver uma divisão. Então, a nossa disciplina, eu não sei se as outras também, ainda não apresentaram essa divisão de grupos. Grupos são os polos. Entendi. Aí, eu pensei que ia haver uma divisão de alunos, né, para essas tutoras. Por isso que eu fiquei na dúvida. Olha, eu provavelmente sim, porque esse plano de ensino ele é um modelo padrão do curso. E aí ele veio com essa denominação, grupo 1 e grupo 2. Mas eu acho que só 2 grupos também não seria o suficiente para nós, porque nós somos 4. Eu vou entrar na rodada também de avaliação, porque nós somos muitos, né? Eu não sei quantos tem aqui hoje, mas pelo menos lá no Moodle aparece para mim 142 pessoas. Então, para a gente dar conta de atender vocês num tempo mais rápido, porque assim, nós pensamos, vamos tentar nessa dinâmica de passou a atividade, encerrou o prazo, vamos tentar ali de 5 a 10 dias já responder todo mundo. Para isso ser possível, nós vamos ter que dividir para nós 4, só as 2 tutoras
Eu acho muito pouco para dar conta dentro do tempo. Então, só grupo 1, grupo 2 eu acho pouco. Mas essa divisão aí é realmente do curso, tá? Vem no plano de ensino como um modelo padrão. De toda forma, eu pedi o pessoal, eu acho que o Antônio deve ter encaminhado isso junto ao Pedro, né, que é o nosso técnico lá, suporte técnico, para colocar os polos. Acho que fica mais fácil assim, dividir por polos. Entende? Certinho, obrigada. Certo. Aí, sobre as nossas avaliações, esse primeiro encontro aqui, né, de aula inaugural, chamada de aula inaugural, tem que ter uma atividade. Então, nós pensamos numa atividade mais tranquila, de 15 a 20 linhas, que é uma produção de texto, no qual vocês apresentam uma concepção sobre a catalogação na biblioteconomia, que após a minha apresentação final, vocês vão conseguir, com mais tranquilidade, trazer essas respostas, abordando conceitos e conceitos que fundamentam a sua definição. Vou disponibilizar também um conjunto de critérios de avaliação, não só para nós, as tutoras, monitora e eu, para a gente ter uma coerência ali na correção, mas também pode auxiliar vocês para vocês saberem, isso daqui vai ser avaliado, então é melhor, né, buscar mais isso daqui. Mas quando a gente fala de produção textual, tem até um texto, que é uma metodologia que fala texto pessoal, mas você precisa trazer um autor, 2 autores, 3 autores, né? Pôr um autor para conversar com o outro, e no final desse diálogo, o autor desse texto, que é você, que está produzindo o texto, fazer uma inferência, né, dessa ligação desses conceitos, dessas definições. Então, é importante vocês trabalharem buscar, né? Não é só ir lá e falar assim, a catalogação é um processo técnico. Não traz uma resposta assim. Busca conceituar isso daí. Busca um autor, 2, 3, aí daí mais que isso vocês definem se vai fazer ou não, e traz uma inferência no final do que você entendeu disso, tá? É um texto aí que não vai passar de uma página, então não é muita coisa, e vai valer meio ponto. Nós temos um fórum que eu vou abrir também, esperei esse momento para a gente conversar primeiro, que chama o Catálogos e as Tarefas do Usuário. Esse conteúdo já está no Moodle desde segunda-feira, quando nós iniciamos, no dia 13, mas é importante a gente ter esse contato pessoal aqui para eu falar isso para vocês, já que a gente iria ter essa oportunidade. Nessa atividade, vocês vão discutir as atualizações dos objetivos do catálogo, a partir das mudanças no perfil de busca do usuário contemporâneo, considerando, ao mesmo tempo, a estrutura conceitual consolidada ao longo dos anos na prática bibliotecária. E aí, pessoal, já levo vocês a refletirem que o seguinte, o público de hoje em dia é muito diferente de um público de antigamente. Né? Às vezes, na biblioteconomia EAD, por experiência da turma anterior, já vem pessoas assim que já trabalham há mais tempo no contexto da biblioteca, já são auxiliares, aí vem para fazer a formação, né? Então, essas pessoas vão saber que o público vem mudando muito a sua forma de buscar informação. Você tira por você mesmo, tá? Como que você busca a informação? Você vai direto na biblioteca? É o seu ponto de busca da informação é a biblioteca ou é a internet? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, tudo que a gente for descrever, é importante buscar essa reflexão. Ok. Então, é um fórum, né? Um fórum não tem esse negócio de número de páginas, números
Você vai lá e comenta. E é importante você comentar a tarefa o comentário do outro colega. Fazer uma interação. Atividades práticas, atividade prática avaliativa, elaboração de fichas catalográficas e registro bibliográfico, utilizando o formato MARC 21 e o código ACR2 e a norma RDA, que isso daqui ainda não está no momento de conversar sobre o assunto, está muito novo para vocês. E depois a atividade final, que vai ser no dia 22, que vai ser o nosso encontro presencial. Bom, sobre o conteúdo. Tentei dividir aqui, para organizar o conteúdo, em módulo 1 e módulo 2, só para a gente ter uma ideia. Como que é a organização do conteúdo? Aqui nesse primeiro momento, que acabou que está tudo lá no Moodle já, essa parte, introdução à catalogação, que são os aspectos conceituais, a função do catalogador, a função do catálogo. Importante resgatar o contexto histórico da catalogação, destacando ali os principais teóricos e suas principais contribuições para a catalogação, práticas modernas e as iniciativas da padronização. Aqui, nessa parte de práticas modernas, que seria a parte 4 da aula 1, eu deixei foi um texto para vocês lerem e tem uma parte que vai responder a atividade avaliativa, que é o fórum, tá? Então, aqui vai ter a resposta da atividade avaliativa, que é o fórum. Bom, e na sequência, a gente já inicia... Professora, uma dúvida. Essa prática modernas e as iniciativas de padronização é que vai responder ao fórum da produção de texto de 15 a 20 linhas, é isso? Não. Essa é o fórum, tá? Essa de 15 a 20 linhas é a tarefa que deveria ser feita, teoricamente feita, durante o encontro. Esse encontro, ele precisa ser pontuado de alguma forma. Então, nós fizemos uma atividade que é um texto bem pequeno, de 15 a 20 linhas, que vai pegar mais aqui mesmo, aspectos conceituais, aqui nessa primeira partezinha, que inclusive eu vou abordar isso nos próximos slides aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, são duas tarefas. Uma é para esse encontro e a outra é a da atividade mesmo, que já começou as aulas. Agora, assim, talvez vocês podem pensar, nossa, mas tem duas tarefas? É que, normalmente, essa aula inaugural, não necessariamente que ela vai acontecer próximo do início das aulas. Na turma anterior, por exemplo, a nossa aula inaugural aconteceu com um mês de antecedência. Então, nós tivemos que elaborar uma tarefa bem simplesinha, porque os discentes ainda não tinham tido contato com o conteúdo. Então, essa atividade, ela é bem simples mesmo, e como coincidiu agora com a nossa aula inaugural acontecer próximo do início das aulas, acabou que tem duas atividades, mas duas atividades que se complementam, inclusive. Então, a leitura para esse primeiro texto, que vocês vão fazer de 15 a 20 linhas, ela já ajuda também aqui para essa atividade do fórum. Certo? Certo. Aí, para a atividade do fórum, é essa práticas modernas e a iniciativa de padronização, que é esse texto disponibilizado. Inclusive, eu já vou até adiantar que são os princípios, as diretrizes, a gente fala princípios de Paris, que são as normas, as padronizações. Certo, porque esses termos são totalmente desconhecidos para mim, que sou de uma formação e também atuação profissional bem distinta da área, né? De biblioteconomia. É porque a gente está começando, né? Nós estamos acho que todo mundo aqui, nós estamos na estaca inicial. Não vou falar zero não, porque já temos uma semana, já tem textos lá, tem vídeos, possivelmente vocês já assistiram os vídeos. Então, não vou falar assim que estamos na estaca zero, mas nós estamos iniciando, somos iniciantes. E na sequência,
nós vamos iniciar aqui nas normas, códigos e formatos de intercâmbio bibliográfico. Começando aqui com as práticas de catalogação. E aí, aqui eu fiz um desmembramento. Dentro dessa prática de catalogação, a gente divide a catalogação em partes, que eu apresento para vocês, pontos de acesso, a ISBD. A ISBD é uma norma que estabelece áreas de descrição, pontuações, então, as áreas e os seus elementos. E no final dela tem a outra avaliação. E no final, a outra avaliação, né? A gente entra aqui no formato MARC 21, modelos conceituais e RDA, e como eu falei para vocês, a disciplina é uma carga horária muito pequena. Então, nós não vamos fazer muitas atividades, né? 60 horas realmente é muito pouco. Mas nós teremos outras disciplinas aí pela frente que irão se complementar. E aqui são as referências básicas e complementares, conforme consta no PPC de vocês. PPC, Projeto Pedagógico de Curso. Principais eventos de catalogação, vou deixar isso registrado aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar esses eventos. Palestras organizadas pelo Grupo de Trabalho em Catalogação da FEBAB, que é o GTCAT da FEBAB. Nós temos um repositório de vídeos. Durante a pandemia, nós fizemos palestras semanais, então essas palestras estão lá registradas. Esse grupo de catalogação da FEBAB desenvolve treinamentos, fóruns, tira dúvidas da comunidade, então podem acompanhar, que é bem interessante também. Tem as redes sociais dele, do grupo de trabalho, e eu faço parte também, representando a região Centro-Oeste, na parte de catalogação. Nós temos o Encontro Nacional de Catalogadores, o ENACAD, que é um evento, inclusive, coordenado aqui pelo GT de catalogação. Temos o Encontro Internacional de Catalogadores, Encontro de Estudos e Pesquisas em Catalogação, Encontro Nacional de Pesquisas em Ciência da Informação, que é o ENACIB. No GT2, ele discute mais questões de organização e representação do conhecimento, e temos também o GT8 do ENACIB, que também trata de catalogação mais voltada para os aspectos tecnológicos. E temos um evento, destaque em vermelho, que é o Workshop de Informação, Dados e Tecnologia, IDAT, que vai acontecer aqui em Goiânia, no período de 16 a 18 de junho de 2026, e que está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFG. Já de antemão, já convido todos vocês. Esse evento está sob minha coordenação nesse próximo ano. É um evento que é desenvolvido há mais de 10 anos no Brasil todo, e o foco dele é trabalhar questões tecnológicas, e a catalogação está muito inserida nesses aspectos tecnológicos, os dados catalográficos são dados, então, o que envolve informação, dados e tecnologia, poderão ser apresentados nesse evento. Professora? Oi? Uma das alunas, a Viviane Barreira, ela levantou a mão. Viviane, você pode falar algo? Pode falar, por favor, Viviane. É que eu estava na outra tela, acabo não vendo. Antônio, obrigada por me auxiliar. Viviane, você quer abrir o microfone? Agora eu estou vendo aqui que tem bastante coisa aqui no chat. Agora eu vou responder antes de entrar nos slides da aula.
Ah, a Viviane disse que não consigo ouvir, não consigo ouvir o som. Camila, eu vou respondendo até a Viviane se manifestar. Camila, sobre a produção, só teremos hoje para fazer? Não. Camila, nunca vai dar, não dá tempo, porque nós temos apresentação das outras disciplinas, então vai ficar para o decorrer da semana, tá? Até o dia 25, coloquei lá até dia 25. Que até vou falar sobre isso no final dos outros slides. Vou explicar como fazer essa atividade e vou falar sobre a questão do prazo também, tá? Mas já te adianto que vai ser a semana toda. Ana Santos, minha área de formação e atuação é totalmente distinta. Ah, é a que falou. Qual que é a sua área? Ah, a Elisa já respondeu. Uhum. Ok, obrigada, Elisa. Professor, existe a possibilidade de deixar todas as semanas e atividades para a gente ver? Porque algumas semanas temos mais tempo e conseguimos agilizar algumas coisas e outra menos tempo. Ana Cláudia, essa dinâmica não foi legal na disciplina anterior, porque as perguntas começaram a se misturar. Enquanto um fazia a pergunta da semana, tinha questões da semana, vinha uma pessoa lá do final do curso com outra questão. Então, não foi legal essa dinâmica. Por isso que eu fechei os olhinhos lá. Não foi legal para essa disciplina. É uma disciplina que tem muita demanda de questões, de dúvidas. Ah, ela caiu. Ok, vou só aguardar a Ana Santos terminar de digitar e a gente começa o outro conjunto de slides, que é o conteúdo da disciplina, que é uma apresentação agora do conteúdo, uma introdução à disciplina. Esse encontro do próximo ano será de quantas horas? Do próximo ano? Não sei. O encontro... Professora, deixa eu explicar. O que você falou que vai ter em junho do ano que vem, sim. coordenando, se vale para atividades complementares, quantas horas será? Ah, com certeza. Aí serão 3 dias de evento. Ainda não parei para calcular a carga horária para o certificado, né? Até, já que você perguntou, esse evento está sendo organizado aqui pelo PPGCI com parceria do IBIT, que é o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, e essa parte, inclusive, de certificados, de recebimento, sites, redes sociais, vai ficar a cargo deles, inclusive. Mas sim, com certeza vai valer senhoras. Você é de Goiânia? Não, eu sou de Mato Grosso, então por isso eu já tenho que programar. Venha, Ana, nós estamos esperando, vai ser um evento internacional, nós já temos muitas pessoas confirmadas, e pessoas assim do Brasil todo participando. E sobre as inscrições? Vai ser divulgada para a gente também? Vou divulgar. Ainda não começamos, né? O site está sendo carregado ainda, está sendo elaborado, mas assim que liberar isso daí, eu vou até fazer uma prévia no site do PPGCI. Acompanha lá depois que eu vou colocar alguma coisa lá até o site oficial sair. Porque a gente ainda está no começo, né? Ele é para junho do ano que vem, mas nós já estamos a todo vapor trabalhando no evento. E daí, se puder, se for possível também colocar a quantidade de horas só para participantes, né? Porque no caso eu não vou
provavelmente não vou fazer exposição de banner, né? Por quê? Pensa aí. Até o final da disciplina você muda de ideia. Janaína, esses GTs de catalogação a gente consegue acompanhar via redes sociais? Janaína, o grupo de trabalho em catalogação, nós reunimos mensal, às vezes quando tem algum evento, acaba reunindo semanalmente e tal, mas vocês conseguem acompanhar pelas redes sociais, sim, nós temos um Instagram, temos também o Facebook, e tem um grupo de e-mails mesmo. É bem importante, assim, principalmente, a gente fica recebendo nesse grupo as pessoas que estão no Brasil todo com dúvidas em alguma tarefa dentro da sua biblioteca, da sua rotina, aí mandam essa demanda, nós vamos discutir e vamos trocar ideia ali no grupo mesmo, aí todo mundo participa. Agora, a gente tem um grupo mais privado do WhatsApp, que é só do GT, mas ali a gente discute dúvidas das pessoas para responder lá na rede social, discutimos ali calendários de reuniões, mas nesse sentido assim. Então, o grupo do WhatsApp é fechado, mas do e-mail não. Mas tem Instagram, tá? Vou colocar nesses slides, então, antes de compartilhar com vocês. Professora, só para entender, como que a gente faz para participar desse grupo de e-mail, então, para receber também essas informações? Tá, eu vou encaminhar para vocês. É grupo, né? Tem que se cadastrar realmente. Eu vou mandar para vocês o link para cadastrar. Vou anotar isso daqui. Massa, muito obrigada. Me interessa bastante. Obrigada. Gente, tem alguém que já esteja trabalhando? Porque eu estou perguntando que às vezes a gente está falando com pessoas até bem experientes, né? De biblioteca. Sim. Eu trabalho com no museu, mas lá a gente lida com uma coleção bibliográfica, né? Não é uma biblioteca, mas a gente tem uma coleção ali. E recentemente a gente fez, né, um trabalho de catalogação desses itens. Então, a gente organizou lá, eu utilizei o CDU, né, e também outros parâmetros de organização, mas agora com a aula mais prática de formação, tenho certeza que eu vou revisar alguns pontos nesse sentido. Mas é interessante já ter uma formação nesse sentido, né? Grupos que possam discutir e tal, áreas temáticas e especificações da área da catalogação. Sim. Vamos ver até onde a gente consegue ajudar, porque você disse que é museu, né? É um museu. Mas aí não é uma biblioteca, mas a gente tem uma coleção bibliográfica. Legal. Não, então nós vamos ajudar nisso daí. Quem sabe, né? Nessa parte prática, aí você já começa a trazer essa experiência sua para nós. Eu vou abrir os fóruns e aí você tenta aplicar isso que nós vamos praticar na sala. Na sala, gente, é sala, né? Não muda, mas é uma sala. Nós vamos praticar, eu vou usar um software com vocês. Ele é um software, ele é comercial, mas nós vamos trabalhar uma base teste, mas serve de parâmetro. E aí vocês me trazem experiências também, por exemplo, trabalho em tal lugar, uso software tal, aí eu vou tentar orientar no sentido assim, esse software, ele não adota o formato MARC, talvez seja interessante você usar um outro, né, e que tenha formato MARC, e aí nós vamos descobrir por que é importante usar esses formatos, por que utilizar essas regras assim e não sem uma regra, vamos tentar manter uma padronização. Viviane, eu estou com um problema aqui na internet, estou sem conseguir ouvir o som, então perdi toda a explicação da tarefa de hoje. Não, eu ainda vou explicar a tarefa de hoje, Viviane. Eu ainda vou explicar. E o Antônio pôs aqui o site do PGCI.
Muito obrigada, Antônio. Aí tem o site e tem o Instagram também, que o Instagram acaba que a gente é mais dinâmico ali com as informações, né? Do que o site. Mas eu vou buscar, vou colocar isso aí no site, vou anotar isso aqui também. Pessoal, então, as perguntas aqui se encerraram. Eu vou... Se eu tiver pulado alguém, por favor, abra o microfone e grita aqui. Eu vou começar... Oi, Sara, pode falar. Não tem som, você está falando? Desculpa, professora, eu coloquei o som sem querer e estou tentando tirar. Ah, tudo bem. Tudo certo, então. Pessoal, então eu vou iniciar aqui. Não vou alongar demais, já são 11h17. Antônio, eu tenho até que horas? Bom, eu vou seguindo, tá? Professora, desculpa, está demorando para abrir o microfone até 12h30. Ó, não vamos até isso tudo, não, gente. Vamos lá, então. Então, agora nós vamos introduzir o tema da disciplina, Instrumentos de Representação Descritiva da Informação. Eu trouxe como subtítulo, bem sugestivo, a base da organização e do acesso à informação. Agora eu quero a interação de vocês, tá? Isso aqui eu vi na apostila de vocês. Já imaginaram que, ao concluir o curso, poderão trabalhar em uma biblioteca completamente desorganizada? Olha essa imagem. Essa imagem reflete uma total desordem. Né? Então, gente, olha o que acontece. Essa imagem mostra uma biblioteca totalmente desorganizada, com livros empilhados em mesas, cadeiras e até no chão, sem qualquer sistema aparente de organização, seja classificação, catalogação, nada. Né? Então, nesse contexto, localizar uma obra específica seria extremamente difícil, pois o acesso vai depender apenas da memória de quem organizou esse espaço. Bom, eu ia trazer essa realidade para dentro de casa. Eu tenho muitos livros, e olha que os meus livros já estão organizados. Eu já tenho a necessidade de organizá-los por assunto. Mas, se você pega um caos desse aí, vai depender da memória de quem organizou, somente. Então, a ausência de instrumentos de representação descritiva, como catalogação, classificação, indexação, impede uma recuperação eficiente da informação, né, e compromete o uso do acervo. Essa situação, gente, evidencia a importância da organização e da representação da informação para garantir o acesso, a visibilidade, a utilidade de recursos informacionais como um todo. Então, é um caos. Foto tirada da internet. E aí, você já pensou que no momento de organizar esses livros, essas obras, você teria que ler todas as páginas de um livro? Quando eu vi essa imagem, eu ouvi a frase e mandei gerar por IA. Falei, gente, é exatamente isso. Você já pensou? Você em uma biblioteca ter que folhear todas as páginas para encontrar o que procura? Eu quero um texto que fala sobre tal coisa. Com a desordem daquela, você vai ter que ler
todos os livros? E se tiver em CD? Não sei se vocês se lembram, nos cursos de inglês, de espanhol, de idiomas que seja, sempre acompanha um CD, né? Um caderno de exercícios sempre acompanha um CD, né? E como é que é essa organização? Assistir a todos os DVDs, manusear todas as fotografias e o digital? Nem se fala do nível de dificuldade. E aí eu pergunto, como farão para atender o seu público, o seu usuário que busca a informação de forma rápida e precisa? Um usuário de bibliotecas ou não precisa ser necessariamente de uma biblioteca, né, de uma unidade de informação, ou se for de biblioteca, uma biblioteca pessoal, uma biblioteca universitária, uma biblioteca infantil, escolar, pública. Eu falo mais da universitária, gente, como exemplo, porque eu trabalhei por muitos anos em biblioteca universitária, tá? Então, a minha experiência com o mercado de trabalho é com bibliotecas universitárias. Já trabalhei também em uma empresa, uma indústria de medicamentos aqui de Goiás, que é a Equiplex, não sei se vocês conhecem. Ali eu já montei biblioteca, montei acervos bibliográficos, acervos fotográficos, enfim. Mas você precisa atender aquilo que é mais importante, que é o seu usuário. Você vai deixá-los esperando infinitamente? Como vocês fariam isso? Claro que não, né? Se você não disse, você pensou. Claro que não. Muito bem, você não pode fazer isso. Então, nós criamos representações de informação. E essas representações, elas são criadas a partir de instrumentos de representação da informação. Bem sugestivo o título da disciplina, não? Instrumentos de representação da informação. E o que são esses instrumentos? Esses instrumentos, eles são baseados em conceitos, normas, códigos e metadados. Então, nós criamos representações a partir desses instrumentos de representação. E esses instrumentos estão exemplificados aqui como conceitos, normas, códigos e metadados. Além disso, nós temos as ferramentas, que são os softwares, né? Que eu não quero fazer propaganda de ferramentas, então eu trago aqui a parte mais conceitual. E aí, pessoal, essa representação da informação, ela explicita os dados necessários para a identificação dos produtores. Quem são os produtores de uma obra bibliográfica? Os autores, né? A responsabilidade. Uma responsabilidade poderia ser a pessoa, poderia ser uma instituição, poderia ser o nome de um evento, né? Do contexto de produção. Quando eu digo do contexto de produção, eu estou falando de dados de publicação, local, editora, né? Ano de publicação, bem como de forma sucinta, menciona os conteúdos informacionais presentes nos documentos. Então, fazendo essa leitura corrida agora, a representação da informação explicita os dados necessários para a identificação dos produtores, do contexto da produção, bem como, de forma sucinta, menciona os conteúdos informacionais presentes nos documentos. Aí, pessoal, olha só, a catalogação. Essa catalogação, ela utiliza de 3 grandes etapas parte da descrição para ser elaborada, começando aqui pela representação descritiva. Essa representação descritiva, ela pega os aspectos físicos de uma obra e a identificação de sua responsabilidade intelectual. Quando eu falo de aspectos físicos de uma obra, eu estou falando de um título, um subtítulo, da edição, do local de publicação,
da editora, né? Local de publicação, editora, ano, número de página, sua extensão, se tem série, se não tem série, se tem ISBN, que é o número normalizado, série, notas, né? Então, isso pega a parte da representação descritiva. Se você for ler na literatura mais antiga, você vai ver que é chamada de forma, representação de forma. Nós temos aqui a parte da representação temática, que é a determinação do assunto ou assuntos que abrangem o conteúdo intelectual de uma obra. Essa parte da representação temática, vocês terão outras disciplinas que vão aprofundar nessa parte temática. Mas o momento de executar o registro, você vai sentar e vai fazer todas essas etapas ao mesmo tempo. No ensino, nós dividimos essas disciplinas didaticamente, porque elas são carregadas, né, de teorias, práticas, que de fato precisa de muito conhecimento, de muita especialidade da docência. Então, aqui eu venho com essa parte da descritiva com vocês e outro professor com essa parte temática. E, além disso, controle de autoridade, que é o processo de normalização e unificação dos pontos de acesso no catálogo. Ponto de acesso no catálogo, pessoal, são esses pontos são os filtros que vocês buscam no catálogo da biblioteca, tá? Esses filtros, né, esses pontos de acesso, permitem uma recuperação confiável dos registros bibliográficos e de autoridade. O que é esse controle de autoridade? Quando a gente fala de autoridade, nós estamos falando, por exemplo, de pessoas, existem muitas pessoas com o mesmo nome. Então, nós precisamos saber quem é quem. Quando um autor, um usuário busca um determinado autor, ele não quer saber se tem 2, 3, 4, 5, 20, 100 pessoas com o mesmo nome. Ele quer exatamente aquele que ele está buscando. Então, nós precisamos ter estratégias para fazer esse controle de autoridade. Assunto é a mesma coisa. Já pararam para pensar naquela palavra depressão? O quanto isso significa? Nós temos a palavra depressão no contexto da geografia, no contexto do solo, depressão na economia, os gráficos descendo. Nós temos no contexto da saúde, né? Então, uma mesma palavra, um mesmo nome de pessoa pode ter significados diferentes. Uma mesma pessoa pode ter um mesmo nome, pode ter várias pessoas com o mesmo nome. Nossa, me embananei aqui, né? E em termos de assunto, um assunto pode ter vários significados. E também tem aqueles casos, né, de acontecer a mesma coisa com palavras diferentes, por exemplo. Então, controle de autoridade é para trazer exatamente aquilo que o seu usuário quer. E todo esse processo dessa catalogação, ela é desenvolvida por meio de conceitos, normas, códigos e metadados. Aqui, uma exemplificação de cada uma delas. Em termos de conceitos de catalogação, podemos destacar aqui, por exemplo, os princípios de Paris, que foram as primeiras normas de catalogação registrada, que foi ali na década de 60, foi em 1961, quando fala, são as declarações de princípios, essas declarações de princípios internacionais de catalogação foram aprovadas em Paris, por isso esse princípio de Paris, por isso esse nome. E não para. No final da década de 90, nós tivemos aqui a evolução dos requisitos funcionais para registros bibliográficos, que são os modelos conceituais. Esses modelos conceituais se expandiram. Eles não pararam apenas no FRBR, que é o Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos. A sigla disso é FRBR.
né? Que são para dados de registros bibliográficos. Depois disso, nós tivemos aí registros para dados de autoridades, que é o FRAD. Depois disso, nós tivemos aí de assunto, FRISAD. E aí, como foram feitos vários modelos por pessoas diferentes, chegou um momento que se pensou, eles vieram com um propósito, só que não está atendendo, são coisas diferentes. Então, a IFLA se reuniu novamente e falou, vamos criar um novo modelo conceitual integrado. Aí pegou tudo, colocou esses outros 3 modelos conceituais num liquidificador e tirou disso tudo o IFLA-LRM, que é um outro modelo conceitual que contempla esses modelos anteriores. Bom, esse é uma das abordagens que consta aqui no modelo conceitual. Ah, mas nós vamos catalogar com conceito? Não, não vamos. O conceito, ele, assim como a norma, eles são a base para a criação de códigos. O código que será o parâmetro da descrição, tá? Então, os conceitos e as normas servem de base para a construção do código. E como normas de catalogação, nós temos aqui como exemplo a ISBD. Tanto a ISBD, aqui eu coloquei de 2009, mas nós já temos a de... tivemos uma atualização em 2013, tivemos uma em 2016. 2019, não me recordo. Então, essas normas, essa norma ISBD, ela estabelece as 8 áreas da descrição, os seus elementos e a pontuação que separa esses elementos. Quando eu digo 8 áreas da descrição, pessoal, eu estou falando, por exemplo, área de título e indicação de responsabilidade. Tá, essa é a grande área. Mas quais são esses elementos? Os elementos dessa grande área seria, por exemplo, título principal, subtítulo quando houver, que não é o subtítulo não pode ser um elemento obrigatório. Nem toda obra tem um subtítulo. Mas nós poderíamos ter um título equivalente, um título paralelo, né? Então, esses são os elementos. E aí, essa pontuação aonde que entra? Por exemplo, eu tenho título e um subtítulo. O que separa um título de um subtítulo? 2 pontos. Então, nós temos 2 pontos para dividir. Então, são exemplos de áreas, elementos e pontuações. Aí, com base nesses conceitos e nessas normas, nós temos os códigos de catalogação. Nós temos o ACR2 e temos o código, não sei se a gente pode exatamente, a literatura vai falar muito disso, às vezes nós falamos o RDA, nos referindo ao código RDA, e às vezes nós vamos falar ARDA. E quando nós estamos falando ARDA, nós estamos nos referindo à norma RDA. Tá aí, mais recente, aí nós tivemos uma atualização que a gente chama de novo RDA, que vai ser o que eu vou trabalhar com vocês. E os metadados. Metadados, como exemplo de metadados do domínio bibliográfico, temos o formato MARC 21, desenvolvido pela Library of Congress, mantido e atualizado pela Library of Congress. Temos o Dublin Core. O Dublin Core já é um padrão de metadados para o domínio web. E temos o BibFrame, que também está sendo discutido pela Library of Congress na tentativa de substituir o MARC 21. Claro, tudo isso aqui a gente vai desmembrar em aula, tá bom? Só estou mostrando para vocês quais são os nossos instrumentos de representação. Professora, antes de passar, continuando aí nesse assunto, não sei se vai mudar, mas catalogação e representação é a mesma coisa ou a representação está dentro do contexto da catalogação, né? Já que a gente tem aquela representação descritiva e física, né?
Qual a diferença dos dois? É tudo a mesma coisa. É assim, ó. Eu até fiz um slide, acho que foi o primeiro slide, né? Que eu tentei falar um pouco sobre isso aí lá na aula. Essa imagem. Mas assim, ó. Existem autores que tratam a catalogação e a representação descritiva como sinônimos. Outros autores já tentam desmembrar essa diferença. Agora, nós podemos sentir o seguinte: a catalogação, quando você desmembra ela em partes, uma dessas partes chama a parte da descrição física. Então, você pode entender que a representação física é uma parte da catalogação, mas, de uma maneira geral, quando a gente fala assim... Agora eu estou falando de representação da informação, tá? Mais amplo, representação da informação. Quando eu falo de representação da informação, ela acaba sendo mais ampla que a catalogação em si. Porque quando você fala de representação, que é um tema que eu trabalho muito, eu pego outros contextos fora da biblioteconomia, eu trabalho com definição de metadados, que para que serve metadados? Para descrever. Descrever é representar. Representar é você colocar algo no lugar de alguma coisa. Né? Por exemplo, vocês já viram classificação? Não, né? Mas tem uma ideia do que é classificação? Aqueles números? Eu não sei. Um exemplo. A palavra biblioteconomia, o número dela é 02. Aí, se você pega, por exemplo, um livro, olha só, eu vou pegar um livro aqui, um dicionário, né? Um dicionário de biblioteconomia, só que ele não é só de biblioteconomia, não. Eu pego um dicionário aqui de biblioteconomia, um livro, ele é todo de biblioteconomia, e vou atribuir uma palavra que representa tudo. Vou chamar isso de biblioteconomia. Dicionário tem que ser biblioteconomia mesmo, né? Não tem como pôr outro assunto. Então, quer dizer, uma palavra vai substituir todo esse texto aqui. Então, quer dizer, eu estou representando esse texto grande em uma palavra, 2 palavras, 3 palavras. Então, isso é uma forma de representação. Quando eu disse da classificação, era para mostrar, por exemplo, que você pega um livro desse tamanho e vai representar por um código, que é o 02. Ou seja, é aquela etiqueta que vem aqui na lombada do livro nas bibliotecas para organizar na estante. Então, esse número, ele representa um texto grande, ou essa palavra representa um texto grande. Então, é uma representação. Por exemplo, se você está na rua e quer estacionar, está procurando um lugar para estacionar. Todo lugar que você vai, não está escrito assim, proibido estacionar. Não pare aqui. Está escrito isso? Não está. Tem uma placa com E e um corte no meio, não é? Não é? Com a faixa vermelha no meio. Então, isso é uma representação. Ao invés de estar escrito, por favor, não estacione aqui, tal, vai lá e coloca uma placa. E o corte, proibido estacionar. Ou seja, isso é uma representação. Nesse ponto, a representação ela é maior do que a catalogação. Tá? Então, tem autores que defendem dessa forma e tem autores que trata a parte da representação descritiva. Aí, quando a gente fala descritiva, ela é uma parte dentro da catalogação. No decorrer dos slides aqui, inclusive, eu vou falar sobre isso também. Então, tem autores que tratam isso como sinônimo. Acaba que, assim, no dia a dia, se eu for conversar com você, por exemplo, vou falar assim, você já fez a descrição desse documento? Ou outra hora falar, já fez a catalogação? Já fez a descrição? Já fez o registro? É mais ou menos assim. Acaba que a gente trata isso como sinônimo mesmo. Respondi? Sim, obrigada. Por nada.
Aqui eu tenho uma imagem de uma biblioteca organizada. Essa biblioteca acaba sendo o modelo. É a biblioteca do Congresso americano, a Library of Congress, que é exatamente a biblioteca que pensou esses códigos que nós estamos adotando, né? O RDA, por exemplo, o BibFrame. Aqui nós temos uma biblioteca mais próxima, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vocês já conhecem essa biblioteca? Pessoal, vale muito a pena, se vocês tiverem essa oportunidade. A Michelle disse que tá ruim, ó. O som. Ah, tá. Outras pessoas falaram que tá bom. Talvez seja a internet, né? Ah, então, aí vocês não conhecem mesmo a biblioteca. Gente, vai nessa biblioteca. Eu falo para os meus alunos do presencial também. Nós estamos indo agora para o Enancib, não sei se vocês conhecem. Eu encontro... É o maior evento científico da nossa área, da ciência da informação, e grande parte dos professores estão indo. Eu quero novamente ir até lá. Então, mas já fui muitas vezes. Aqui, ó, nesses corredores, onde você pisa é de vidro. Então, é assim, a coisa magnífica, coisa maravilhosa. Então, vale a pena ir, tá bom? Fica a dica. Terminologias. E aí, eu trago aqui uma passagem da Ortega. A Ortega diz o seguinte: a representação descritiva realizada em bibliotecas é usualmente denominada de catalogação, ou catalogação descritiva, ou ainda catalogação de forma. Então, ou seja, Ortega já colocou aqui como sinônimo. Albuquerque. Albuquerque é a professora Lídia. A professora Ortega, ela é a professora Cristina Ortega, da UFMG. E a Lídia Albuquerque também é da UFMG. A Lígia, ela já se aposentou. A Ortega, acho que não. A representação descritiva, descrição bibliográfica ou catalogação, como são tratados na apostila do nosso curso, abrange especificadamente as descrições físicas que dizem respeito à representação de todas as características dos objetos informacionais, visando facilitar a recuperação e a disseminação da informação. Então, a catalogação aí já é uma inferência que eu faço, um conjunto de tarefas e procedimentos realizados a partir de conceitos, normas, códigos e metadados para descrever e representar um documento de forma a identificá-lo, individualizá-lo e possibilitar a sua fácil recuperação em um catálogo. Tá? Então, assim, nós vamos ver outras definições de outros autores, mas observa o que há em comum em todas elas, que é o fato de descrever e representar um documento de forma a identificá-lo, individualizá-lo, de forma a facilitar a sua recuperação no catálogo. Aí nós temos aqui mais uma definição que diz o seguinte: catalogação é fornecer uma representação única e não ambígua do documento, permitindo a sua identificação, localização, descrição e recuperação nos catálogos. Quando eu digo representação única, significa que o usuário, o seu público, ele tem que ter a possibilidade de encontrar entre milhões de livros exatamente aquele que ele quer. Né? Então, vamos supor que eu esteja catalogando esse livro aqui do professor Murilo Bastos da Cunha e da professora Cordélia Cavalcante. Eu estou fazendo a descrição dessa edição. Eu estou falando de forma fictícia, tá? Poderia ter segunda, terceira, quarta edição. Então, nós vamos tirar informações daqui
de forma que o usuário decida se ele quer essa edição ou uma edição mais recente. Tá? Então, nós vamos extrair informações de um documento. Claro, você vai fazer a leitura técnica. Você vai nas fontes principais de informação, né? Folha de rosto, conhecer uma folha de rosto, o verso da folha de rosto, que é essa que tem as informações pequenininhas aqui. Extrair o máximo de informação possível para tornar essa catalogação, essa descrição única entre muitas outras e não ambígua. Acontece, gente, de ter obras diferentes com o mesmo título também. Então, você tem que trazer elementos de descrição que torne separada, única de muitas outras. O termo representação consiste em perceber, descrever e interpretar uma informação. Olha só o que eu fiz. Durante o processo de organização da informação, como? Eu estou fazendo uma catalogação. Aqui tem uma planilha do lado. Nessa planilha do lado, pede o número de classificação 025.3. 025.3 significa catalogação. Aí eu pego o autor, e aqui está o autor, que é Eliane Serão Alves Mey. E aí existe um padrão, que é entrada sempre pelo sobrenome do autor. Então, vou colocar Mey, vírgula, Eliane Serão Alves. Esse é um padrão. Aí tem o título. O título é Introdução à Catalogação. E aí, pessoal, a catalogação, além de toda essa definição que eu trouxe, eu vou dizer o seguinte, é uma grande responsabilidade do catalogador. Porque se você digita errado, se você estabelece identificadores errados, essa obra torna-se perdida em um catálogo. Tá? Se você pega uma biblioteca com milhões de exemplares, você não vai encontrar se você não utilizar um terminal de consulta, ou seja, um catálogo. Então, é uma grande responsabilidade você saber as regras, você saber interpretar esses instrumentos e aplicá-lo de forma correta. Qualquer vacilo, essa obra torna-se perdida no acervo. Ela deixa de existir. Não adianta ter uma obra enfiada, ocupando espaço no acervo, se ela não vai ser usada, tá? Então, é uma grande responsabilidade. Edição, quando tem, se não tiver, não coloca nada. Data tem que colocar. Se não tiver uma data certa, nós vamos colocar uma data provável. Aí é mais que isso, né? Local de publicação, nome da editora, número de páginas, que é a última página numerada daquela obra. Isso se for um livro, que é o exemplo que eu trouxe aqui, é um livro, por isso que eu estou falando de livro. Então, são informações extraídas do suporte de informação tratadas e representadas em um catálogo automatizado. Essa ficha aqui eu peguei do catálogo da biblioteca da UFG, então o sistema que eles adotam ali é o Sofia. Essa imagem aqui é de Sofia. É claro que você também não vai ficar nessa mamata aqui, ó. Título principal, descrição física, nota. Não, você vai saber o que é que tem por trás. É importante você saber como é que a máquina interpreta isso daqui, tá? Isso daqui é para o usuário enxergar. Isso daqui é um rótulo. Você precisa entender como é que é a linguagem disso daqui. E eu vou ensinar para você, que é o formato MARC 21. Nós temos padrões de metadados, né, que converte nesse rótulo aqui. Por exemplo, título. A máquina não vai entender o que é um título, escrito a palavra título. Ele vai entender um número, que é um código, que é o 245. Então, é um conteúdo dessa disciplina. Bom, vamos refletir um pouquinho sobre o que eu trouxe aqui hoje. Lógico que é uma aula bem introdutória. Diante desses conceitos e contextos apresentados, como você define a catalogação? A gente precisa começar a refletir por aqui. Deixa eu só ver se tem perguntas em relação ao conteúdo. Parece que não.
Diga, Ana. Enquanto a Ana escreve, eu já vou até comentando. Como você define a catalogação? Para facilitar isso, essa pergunta, eu trouxe outras. Qual a importância da catalogação? Quais os produtos elaborados a partir do processo de catalogação? Qual o nosso papel na sociedade enquanto catalogadores? O que é a catalogação? Qual a importância disso? Quais produtos elaboramos a partir do processo de catalogação? Gente, isso daqui é tão interessante se você parar para pensar sobre esses produtos. O principal, podemos dizer que é o catálogo. O catálogo, né, essa base de dados, se for informatizada, porque se não for informatizada, vai ser o catálogo manual, ok. Não deixa de ser um grande banco de dados. Então, gente, através desse produto, do catálogo, você disponibiliza a informação para o público, para busca no catálogo, você consegue fazer empréstimo e devolução automatizada. Você só vai fazer empréstimo e devolução automatizada se tiver a catalogação pronta. Autoempréstimo, autodevolução, inventários automatizados. Questões de minutos. Em poucos minutos você consegue saber. Isso estou falando uma biblioteca de alto padrão. Alto padrão, a partir de 11 mil. A literatura coloca que a partir de 11 mil títulos é uma biblioteca de grande porte. Não é padrão, não, alto porte. Falei errado. De alto padrão. Alto. Esqueci. Enfim, biblioteca grande. A partir de 11 mil títulos. Então, se você pega uma biblioteca de 11 mil títulos, que não é tão grande assim, né? 11 mil cabe 11 estantes. Ou uma biblioteca aí com 5 estantes. Se pegar uma biblioteca igual a da UFG, gente, ali deve ter 200 mil. Não sei, se a Esdra estiver aí, ela pode, que ela é bibliotecária de aula, ela pode nos falar. São muitas obras, você não consegue encontrar se você não tiver um catálogo, não, automatizado. Hoje a gente tem muito software, e softwares bons, e softwares livres para trabalhar com catalogação em formato MARC. Tá? Assim, vou falar de comercial. Software comercial de grande porte. É biblioteca de grande porte, isso que eu queria falar. Nós temos aí... o antigo Aleph, não sei se vocês já ouviram falar, o Aleph é um software que foi desenvolvido pela LC, a Library of Congress, que hoje é chamado de Alma. O nome dele é Alma. Nós temos o Pérgamo, que é o software que nós vamos utilizar para a aula aqui, que ele é um grande software. Nós temos o Sofia e muitos outros. E agora nós temos software livres também. Por exemplo, tem o Biblivre, tem o Corra, tem vários outros, né, que você não tem custo, você precisa de apoio de informática para montar. E qual o nosso papel na sociedade? A gente precisa tanto refletir sobre isso, através da catalogação, pessoal, é através da organização da informação que se moderniza a profissão. É aqui que você vai atender o seu público, é a partir disso daqui que você vai oferecer serviços para o seu público, serviços automatizados. Aí aqui, claro, entra na atividade, mas antes de entrar na atividade, eu quero ouvir de vocês. Temos dúvida? Comentário tem muito, hein? A catalogação é aquele quadrado que tem... sim! Uhum. Aquilo lá chama catalogação na fonte. Mas aquilo ali é uma das tarefas do catalogador, tá bom? É muito além daquilo lá. Aquela fichinha é aqui, quer ver? Eu vou mostrar para você, Ana, e demais. Aqui não dá nem para ver direito, é muito pequeno. Não dá, né, gente? É muito pequeno. Engraçado, vou ampliando para mim também aqui. Isso é esse quadrinho aqui, ó.
Essa chama catalogação na fonte, publicação na fonte. Mas a disciplina quer ir muito além disso, Ana. Nós queremos trabalhar com catalogação automatizada. Nós queremos usar padrões de metadados com nível de detalhamento, um nível de granularidade boa, tá? Para a descrição dos dados. Quanto mais descrito, mais chance de encontrar. Lógico, essa descrição maior, ela também carrega a responsabilidade também de acertos. Quanto mais acertos, mais possibilidade de encontrar. Maurício, acho que é uma ficha catalográfica. João Maurício, a ficha catalográfica, ela é uma das. Essa ficha catalográfica, gente, ela tem uma medição ali de 12,5, 7,5 por 12,5. Então, ela é uma fichinha quadradinha que cabe muito pouca informação. E essa ficha, ela foi pensada lá atrás, né? Então, naquela época, não tínhamos formatos ainda de intercâmbio de dados e tudo mais. Então, era o recurso que se tinha. E o catálogo manual, ele é feito com essa ficha manual. A informação era muito reduzida, muito, como diz, muito abreviada. Agora, a gente utiliza um formato de intercâmbio de dados que nos possibilita evitar retrabalhos. Por exemplo, o João Maurício faz a catalogação lá no acervo dele, no software dele, eu vou entrar e vou copiar, eu não vou fazer de novo. Isso chama-se importação de dados. Outra coisa, se você utiliza um padrão, né, um formato MARC, um software que utiliza formato MARC, e hoje eu estou numa biblioteca pequena, 3.000 títulos, então, quer dizer, um software livre atende bacana. Mas aí essa biblioteca cresce. Tem aquela lei da biblioteconomia, né? A biblioteca é um organismo em crescimento. E esse 3.000 passa para 100.000. Aí aquele software não me atende mais. Eu compro outro. Aí, se você trabalhou com formato MARC nesse software e nesse software, nós vamos fazer uma migração. Eu pego essa catalogação aqui, ó, e passo para esse outro sistema com o mínimo de perda possível de informação. Então, evita retrabalho, facilita a troca. Então, é uma catalogação ampliada. Então, nós vamos usar muito formato MARC. Bruno, a catalogação é importante para classificar, armazenar, recuperar e disponibilizar a informação. E vamos falar também de atender o público, né? A catalogação, sempre no texto, tenta trazer também um conceito. Eu trago aquele conceito assim, que a catalogação ela é um conjunto de tarefas e procedimentos. Ela perpassa por uma série de tarefas, gente, de tomadas de decisão, sabe? Ela envolve muito além do processo técnico, ela envolve o contexto intelectual. Aí sim, a importância dela, final, é a recuperação, né? É atender o público satisfatoriamente. Lá dentro tem as informações de catalogação. Ana, será que a ficha catalográfica e a catalogação é a mesma coisa? Ana, é. A catalogação disponibiliza uma ficha. A ficha catalográfica é um produto da catalogação. Telce. Catalogação é um código único que representa todas as informações de uma obra? A catalogação é um processo. Ela não é um código. Ela usa um código para elaborar uma catalogação, mas ela é um processo. Ela é uma etapa da representação maior, representação da informação, podemos assim dizer. Eu pego um código, eu tenho um código de catalogação, e dentro desse código existem regras. Aí aqui fala assim, nesse código, coloque o título principal, extraia o título principal da folha de rosto. Aí eu vou lá no código,
vou no livro, né, faço a leitura técnica e vou lá no meu sistema e digito o título, tal. Aí ele fala subtítulo, aí eu vou lá e coloco subtítulo. Coloque o autor na forma direta na parte de indicação de responsabilidade. Eu vou lá e coloco. O código fala o seguinte, você tem 2 autores, coloque os 2 separando por vírgula. Aí eu vou lá e faço tal. Aí o código fala, faça uma secundária para o segundo autor. Eu vou lá e faço uma secundária. São estratégias para recuperar informação no catálogo. Então, reforçando, a catalogação não é um código. Oi, bom dia, professora. Não sei se está me ouvindo, mas a gente está precisando saber aqui sobre o prazo do fórum. Eu estou sem conseguir ouvir nada aqui da sua aula. A internet está muito ruim, mas eu consegui ligar o microfone. No final eu te falo, tá, Viviane? Está no final dos slides. Então, reforçando. Desculpa. Uma dúvida. Nesses softwares que você mencionou, né, nesses programas já destinados à organização das bibliotecas, quando você vai preenchendo os campos com os metadados solicitados, ele já gera uma opção de CDU, CDD, ou você faz isso manualmente, a partir da leitura da leitura técnica da própria obra? Janaína, ótima pergunta. Tem a plataforma do IBCT, acho que é isso, que ele dá o CDU, por exemplo. Então, por lá eu acabei me baseando por aquela ferramenta, porque a gente não tem uma ferramenta ainda, né? Nossa ferramenta inicial era um inventário de Excel, por exemplo. Agora que está sendo a gente está implantando uma base de dados, mas não é uma base de dados voltado para a organização de bibliotecas, e sim de museu, né? Do documento museológico. É diferente. Então, eu queria saber se nessa parte de organização, quando você vai fazer a catalogação dentro do sistema, se geralmente isso é gerado automaticamente, ou é o catalogador, o bibliotecário, que coloca lá. O primeiro passo é você desenvolver uma política de catalogação. Nessa política, o que é uma política, né? É um documento formal que você descreve as tomadas de decisões. Você vai decidir, aí com sua equipe, vai decidir qual o formato, qual tabela que você quer usar. Eu quero usar CDU ou CDD. O importante é você escolher uma e não parar. Usar todo o seu acervo nessa mesma com essa mesma tabela. Se você for usar a CDU, ok. Agora sim, tem softwares que traz a CDU já inserida. O Pergamo tem ali. Mas, por exemplo, se você for utilizar um Corra, não tem não. Você tem que pegar os seus instrumentos, pega seu código, pega sua tabela, pega seu tesauro e coloca na mesa. E você vai ter que procurar toda vez que você for utilizar. A tabela é um instrumento de representação também, né? É um instrumento de representação. Ela é um instrumento de representação temática, no caso. Mas, por quê? Porque é com base no assunto. Mas ela não está inserida, ela não está automática, não. Porque cada obra é um assunto diferente que vai depender da sua leitura técnica. Agora, qual tabela você vai usar, é vocês que vão decidir. Eu vou até abrir um programinha aqui e vou mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês, então. Assim, acho que se visualizar, vai ficar mais fácil. Ok, Yasmin, catalogação é aquela... eu acho que catalogação é um processo para gerar ficha, muito bem. Ana Ludmila, é aquela apresentação que costuma estar na capa, no verso da folha de rosto. Muitas vezes tem CDD, CDU, muito bem. Professora, sobre o fórum, o prazo é até hoje? Não. Até hoje, não. Nunca vai ser tão rápido assim. Eu coloquei, acho que 25 ou 26. Isso, mesma dúvida da Yasmin. Sempre uma semana, tá, gente? Para frente.
Vamos essa informação aqui no grupo. Fique tranquilo, também estava com esse problema. A primeira atividade referente... como a Viviane não escuta, gente, se alguém puder digitar aí para ela, então. Tá lá, ó. Já está escrito. Inclusive, está no plano de ensino, não, gente? Essas informações, eu detalhei isso lá. Professora, eu estou com um plano de ensino e aqui, acho que talvez a dúvida seja porque está no dia 18 aqui escrito reflexões conceituais da catalogação e do catálogo, né? Nota 05, é dia 18 que está aqui. Aí eu anotei, né? Você falou até o dia 25 do 10. Anotei. Isso. Mas é dia 18. Tá. Gente, aqui existe uma formalidade da CAPES, né? Que é maior, que estabelece que a gente tem que fazer uma atividade avaliativa no dia. Mas não tem como a gente fazer aqui, porque daqui a pouco você tem outra disciplina, tem outra apresentação. Então, acaba o dia e a gente não faz. Então, ela vai ficar lá no Moodle, ela já está, terminando a aula, eu já vou abrir. E aí, vocês vão ter o decorrer da semana para fazer. Tá bom? Eu teria que assistir a aula gravada, já que a internet está péssima hoje. Que pena. O Corra já gerou a CDU, mas é super detalhado. É? Ludmila, eu uso Corra, mas na minha instalação não tem a CDU instalada, não. Haverá outras aulas síncronas? Acho que não, mas nós podemos... tem a de revisão, assim, agendada, né? Prevista no plano de ensino. Mas nós temos as aulas de plantão de dúvidas, que daí a gente pode agendar, Raquel. Nós podemos agendar e discutir o assunto da semana. Professora, vai ser só essa aula de todo o conteúdo? Nossa, tudo novo para mim. Não, só essa aula não. Você fala assim, visual, né? Síncrona. Eu digo, vai ter aulas durante o decorrer da atividade, da disciplina? Vai ter aula semanal ou quinzenal? Então, não, o curso não prevê isso, mas a gente pode marcar nas nossas aulas de quinta-feira à noite. Eu não me importo, eu gosto muito até. Nós podemos agendar, tá? Eu marco até com os meus alunos do presencial desse semestre, aula presencial, né? De manhã à noite, chega no final do dia, eles querem uma revisão. Porque passa atividade, surgem dúvidas. Aí, em cima das dúvidas, a gente marca os encontros. Eu acho bem bacana até. Gente, eu estou tentando responder aqui. Vem o código de barras e a CDU super detalhado. Posso tirar foto depois e mostrar na aula. Não sei o que é. Bruno, vira um acúmulo absurdo de conteúdo e atividade de todas as disciplinas no decorrer da semana. É uma loucura, imagino, porque tem outras disciplinas também, né? E eu não sei como que é a demanda das outras disciplinas, mas eu já adianto, essa é uma disciplina que exige muito esforço, tanto da minha parte, que tem que ter um acompanhamento constante ali, e quanto de vocês, principalmente de vocês, que é entender aquele conteúdo, é muito conteúdo. Essa semana mesmo eu cheguei até a ocultar um vídeo, o último vídeo, acho que foi com você que eu falei, Bruno, no bate-papo, né? E coloquei um texto para tentar suavizar um pouco. Realmente eu acho muito conteúdo para essa disciplina. Inclusive, eu levei essa demanda já para a coordenação do curso, desde a outra turma, e a professora Andréia, ela levou isso para o grupo lá da CAPES. Nós, inclusive, criamos um novo PPC que previa outras disciplinas para descarregar um pouco, né, essa disciplina que é muito pesada e é muito importante, que é a sua prática. É isso aqui que você vai fazer, não adianta, não tem outro profissional que vai fazer isso para você, tá? Você pode contratar um administrador, pode outra área, marketing, enfim, para fazer outras funções, mas catalogação você não faz,
outro profissional não faz. E se fizer, a gente denuncia para o conselho também. Não pode fazer. Então, Bruno, realmente, essa é uma disciplina que vai exigir muito esforço nosso. Vai ser um mês pesado, já 2, né? Quase 2 meses. Deixa eu ver o que o Antônio disse. Ah, tá. É possível agendar caso precise. Isso mesmo, Antônio. Criar links. Uhum. Os slides estarão disponíveis? Estão lá já. Ou esse slide que eu usei hoje, também vou colocar lá. Uhum. Aí vem a Ana Ludmila, seria ótimo. Ok, deixamos a aula agendada, pois muitos estudantes sempre apresentam dúvidas, somos uma turma bastante presente. Bacana, gosto disso, eu gosto que tenha dúvida mesmo. Quando tem dúvida, é sinal que está estudando. Aí, pessoal, nessa... Oi, Ana? Eu queria só dar uma dica, talvez daqui uns 15 dias, que já dá tempo suficiente para a gente ler a apostila, né? Pelo menos da metade para o fim, até a metade, quer dizer, para marcar uma aula. Ok. Gente, eu sei que está gravado, mas eu vou falar uma coisa. O nosso conteúdo vai muito além da apostila, porque tem conteúdo ali na apostila que está defasado. Então, eu já trouxe coisas que não tem lá na apostila e tirei outras coisas. Porque a apostila já está defasada e não adianta você ir para o mercado de trabalho com coisa que não está adotada, que não é adotado mais. Então, tem coisas lá que virou contexto histórico. E eu atualizei nos conteúdos da aula, tá bom? Então, aproveita as aulas mesmo. O tempo é curto, né, Tainara? Curto demais. Nossa, demais, eu sei. Para mim também. Outra questão... Qual material que a gente vai ler, então? Assim, além da apostila, para complementar? Os textos que eu disponibilizo. Os textos que eu disponibilizo, os slides que eu disponibilizo, as aulas... A Viviane está falando que as datas do Moodle estão erradas. Que datas que estão erradas? Por favor, me fale, que eu corrijo, mas eu estou com o Moodle aberto aqui, parece que está certinho, hein? A data do fórum, por exemplo, está aparecendo para a gente que está atrasado. Então, mas foi aquilo que eu falei aqui para vocês no início. Eu falei, eu era para abrir no 17, eu coloquei 17, mas eu queria falar com vocês, para evitar confusão. Pensei, a gente tem uma aula presencial, então eu vou apresentar isso em slides e vou falar. Porque eu teria ontem até tarde da noite para abrir. Falei, eu não vou abrir, vou conversar com eles antes. Então, alguém responde para ela aí que não está errado, não. Fatiane. Importância de termos mais aula. O conteúdo é amplo e muito importante para a nossa formação. Exatamente. É muito importante para a formação de vocês. Tem dias que realmente não vamos conseguir, porque eu vou estar em congresso, mas a gente remarca. A gente estuda um dia, não podemos atrasar, atrapalhar a aula de outro professor, né? O dia de dúvida de outro professor, né? Esse segundo semestre está sobrecarregado? Ai, Bruno, vou falar, tá gravando, mas eu vou falar. Reclama isso lá na coordenação, reclama com o Antônio. Antônio, dá uma aliviada aí. Coloca menos conteúdo, deixa a nossa disciplina mais tranquila. O nosso conteúdo não tem como tirar, não, tá? Eu fiz foi acrescentar mais conteúdo. Eu estou dizendo assim, coloca as disciplinas mais tranquilas junto lá em outro semestre e deixa a gente trabalhar. Mas não tem jeito não, viu, gente? Já vem um cronograma de ordem da CAPES, assim, eu já questionei sobre isso também, mas tem essa questão. Vamos. Ótimo. Deixa eu voltar para o slide aqui, para a gente fechar. Olha só, essa aqui é a atividade que vocês vão me entregar, que é uma atividade avaliativa desse encontro, tá? Diante dos conceitos e contextos que circundam
Segundo a catalogação, convido-os para elaborar um texto reflexivo sobre como você define a catalogação na biblioteconomia. Aí, gente, não faça só, isso aqui, 3 linhas. Não faz isso. Fala para mim, qual é a importância da catalogação? Quais produtos podem ser elaborados a partir do processo da catalogação? Qual o nosso papel enquanto catalogadores na sociedade? Desenvolva, tá? Desenvolva. A entrega é até o dia 25, que vai dar no próximo sábado, até 23h59. 23h59 o sistema vai fechar. O texto, para a gente ter um padrão aí, vamos colocar o texto na fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. Então, aí no mínimo 15, no máximo 20 linhas, é uma atividade bem introdutória mesmo. Não esqueça de colocar o seu nome completo na primeira linha ali e entregue ele para nós no formato doc, tá? Põe no Word, eu acho que o Word, se você tiver, é melhor. Então, para a atividade desse dia, de hoje, é isso. Nós vamos entregar, então, vou até destacar aqui. Vou destacar aqui essa data, que é dia 25, não é hoje. Alguém fala aí no grupo para a Viviane, que ela não está me escutando. Sobre o fórum, você pode falar novamente, por favor? Posso. O fórum... Tá, eu já vou sair daqui. Sobre essa tarefa aqui, tudo bem? Podemos sair? Pode, né? Deixa eu ver. Ok. Então, deixa eu parar essa transmissão aqui. Deixa eu abrir o fórum aqui. Eu falei que não ia até 12h30. O Antônio, já tô chegando lá, hein? Ô, Antônio, não põe na minha conta não, hein? Eu já terminei o conteúdo, agora eu só tô tirando dúvida. Ai, gente, ele não abre porque tá com a sala aberta, a sala tá dentro, abrir através dele. Nesse fórum, gente, até eu mudo abrir aqui para mim. Nós vamos discutir. Primeiro, vocês vão ler o texto que eu deixei lá para vocês no Moodle. Sem ler, não vai dar conta de responder. Aí, são os princípios da catalogação. Abre. Vocês leem aquele documento dos princípios da catalogação, tentem interpretar aquilo lá e depois disso eu vou abrir o fórum. No fórum... Aqui, cadê? Chegando lá. Então, você vai falar sobre o catálogo e as tarefas do usuário. É assim, ó. Vou compartilhar. Não sei se vai dar para ver. Mas eu leio aqui. É assim, percorremos a história da catalogação, tal, só uma introduçãozinha. Aí aqui embaixo, começa daqui, ó. Eu até vou resumir isso daqui. Na Declaração de Paris, que é o documento que está lá, realizada em 1961, os objetivos do catálogo definidos por Carter e revisados por Lubezki foram consolidados e são aceitos até os dias de hoje. Ou seja, esse documento vai trazer os objetivos do catálogo e a evolução do catálogo. Naqueles textos que eu disponibilizei, vocês vão ver sobre a história da catalogação e do catálogo e vai ver como foi aquela evolução. Então, quem definiu os primeiros princípios, o primeiro objetivo do catálogo? Foi Carter. Então, Carter definiu os objetivos do catálogo, só que quando ele definiu, ele não considerou a obra
como principal, ele sim livro como objeto. E aí veio outros autores e criticaram, né, o exemplo de Lubetzky. E Lubetzky fez uma outra crítica que é na catalogação, nada além do essencial. Não põe informação que vá confundir. Então, essa foi a ideia de Lubetzky. Então, os objetivos foram pensados por Katter, revisados por Lubetzky, e foram consolidados e são aceitos até o dia de hoje. Tá? Então, o objetivo do catálogo continuou o mesmo nos dias de hoje. Isso lá de 61 até agora. O que aconteceu foi mudanças, atualizações. Né? Então, na Declaração dos Princípios, realizados em 2009, pela IFLA, os objetivos foram confirmados como válidos e atualizados para atender às novas formas de recuperação da informação em catálogos de biblioteca. O catálogo de hoje. Aí, pessoal, se você utilizar a mentalidade de que você tem como foco principal o usuário, você tem que atendê-lo da melhor forma possível. E pensa, ele não vai direto no catálogo da biblioteca, ele vai no Google, ele vai no IA. Então, vamos tornar o nosso catálogo atrativo? Nós podemos trazer o público para a nossa realidade? Pensa sobre isso, que aí você vai ver a importância de atualizar o catálogo. Então, na edição de 2016, desse mesmo documento, que chama Declaração dos Princípios de Paris, está lá no Moodle, é possível observar a preocupação com as mudanças de comportamento do usuário. Então, ele vem mudando. Né? Na medida que as coisas se atualizam, tem gente que já nasceu nessa atualidade da agora. Então, ele usa pelo celular, ele consegue acessar, o catálogo da biblioteca está responsivo. Então, tem que pensar, tem muita coisa para se pensar. Nesse sentido, disponibilizamos o documento que estabelece os princípios de catalogação, intitulado Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação, para que vocês discutam sobre as atualizações e os objetivos do catálogo, a partir das mudanças de perfil de busca dos usuários atuais, sem perder de vista toda a estrutura conceitual existente, por detrás da prática bibliotecária construída durante todos esses anos. Então, o documento está aqui, ó. Você vai abrir. Aí, gente, isso aqui tem que... ele está lá, tá? Eu acessei ele nessa data, mas eu coloquei o PDF dele lá. Ele está disponível e eu vou abri-lo hoje e vocês têm até o dia 25 ou 26, não sei, para comentar. Você vai lá, escreve, comenta o que o colega escreveu. Não concordo com isso, não. Por isso, por aquilo. Tudo tem que ser muito bem fundamentado, né? Nós não vamos escrever qualquer coisa. Antônio, esse fórum já foi aberto com a data de entrega a partir do dia 25. O Moodle informa como... Isso. Tá. Esse aqui é o Antônio orientando. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Theo, você pode falar. Olá, boa tarde. Você falou assim que o texto, né, a gente deve fazer citação de autores, né? Esse do Fórum precisa fazer citação também? Pode sim. É bom, enriquece. Você pega ali faz um comentário e em cima de uma citação, é outro nível. Porque uma coisa você dá, né? Vamos lá, Theo, é meu primeiro dia de aula, eu sei, mas não tenho aquela bagagem. Poxa, mas eu vou lá e cito a IFLA. Não é outro nível. Tá bom, obrigada. Citar e referenciar. Ok, obrigada. Ana, é bom? Nossa, bom demais se vocês fizerem isso. Mas, claro, pode dar sua opinião também. Também.
E aí, gente, mais perguntas? Mais dúvidas? Temos mais 4 minutos para o Antônio não nos expulsar da sala. Lá no Moodle está separada as áreas das postagens? O Bruno, eu faço assim, ó. Eu tento destacar, tipo, aula 1. Aí, quando tem parte, faço as partezinhas, tem até que ver. Se ficar ruim para vocês, a gente muda. E aí, no final, vai ter atividade. Aí eu ponho assim, atividade, fórum. Aí até depois do almoço, a gente já faz isso. Porque se deixar tudo, abrir uma área só para isso, não sei. Agora, sim, para hoje, né, para atividade do dia 18, como não entra dentro das aulas, eu acho que vou liberar ainda. Agora, essa do dia 18, só se a gente abrir uma página escrita assim, aula inaugural, uma sessãozinha em cima, né? Nem sei como é que faria isso, Antônio. Professor, eu acho que da forma que está, pelo que eu estou vendo aqui com acesso da secretária, está bom. Por quê? Tem o bloco da aula 1 ali, com a semana, na introdução à catalogação. E aí a de hoje, a senhora esquematizou colocando a apresentação da disciplina 1810, e quando a senhora abrir vai ter então os slides e vai ter a atividade. E esse bloco está logo no início da sala, então acho que vai ficar tranquilo para eles entenderem. Tá bom, então. Mas se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu oriento também, ou com o pessoal da equipe pedagógica, mas eu acho que não vai ter dúvidas, não. Ele está bem no início da sala. Tá bom. E comigo também pode, né? Pode ficar à vontade. Tem alguma atividade para hoje? Não, né? Para entregar, não. Tá. Tem para começar. Se pedir muito, eu dou, hein? Gente, então tá, Antônio. Obrigada aí pelo apoio na mediação. Eu não vi aqui, como é que eu sei o número de pessoas que estão aqui presente, Antônio? Professora, tem que... Não dá, não. No menu lateral da esquerda, tem que clicar em participantes, ele vai aparecer logo na parte superior. Então, eu tô... nossa, só 38? Mas tinham mais pessoas, professora, mais cedo. Ai, tá bom. De 138, a decepção veio. Mas, gente, obrigada a quem pôde ficar até a hora dessa, né? 12h30 aqui. É tarde já, vamos almoçar, como disse o Bruno aí. E obrigada pela interação de vocês. Gostei bastante de vocês aqui comigo, trocar. E sempre que vocês trazem alguma coisa, a gente tenta melhorar, né? Que a gente faz. E esse contato é importante para isso também. Muito obrigada mesmo. Espero que seja uma disciplina bem proveitosa para nós. E é isso, gente. Obrigada. A gente se vê aí no decorrer, nos plantões de dúvida. Uhum.